Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui os números mais recentes da pesquisa para a presidência da República, eleição que será em 2026, mas está cada vez mais quente os bastidores, as articulações, e vou trazer aqui os cenários de primeiro turno, são vários testados, cenários de segundo turno, aprovação e avaliação do governo Lula, será que melhorou, piorou, e também a imagem positiva ou negativa dos principais pré-candidatos e muito mais. Vamos trazer tudo isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E eu quero agradecer, passamos a marca de 381 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que já estão aqui. Quem não tiver, bora se inscrever, deixar o like quando gosta. E quando não gosta, William, pode mandar o dislike, não tem problema. O importante é a gente estar sempre aqui deixando a opinião de vocês e, claro, a satisfação ou insatisfação com o conteúdo. Isso é muito importante. Vamos trazer aqui, então, os números divulgados pela pesquisa Atlas Intel, que ouviu 7.334 pessoas entre os dias 25 e 28 de julho. Tem uma margem de erro de 1 ponto. Então ela entrevistou muita gente. Só que eu não gosto, eu vou adiantar aqui antes de trazer até os resultados. Eu não gosto muito desse tipo de pesquisa que faz o levantamento de forma digital pela internet. Não gosto muito. Eu prefiro, ainda sou das antigas aí, eu prefiro pesquisas presenciais. Você vai lá e sai entrevistando o povo aí e depois joga os dados no sistema. Mas aqui dá pra gente ter uma noção assim de tendência. William, mas eu não acredito no número, porque outros institutos mostraram números diferentes, beleza? Mas a tendência, né, desse instituto, se a gente comparar com o que esse instituto trouxe para trás, dá para perceber. Opa, fulano melhorou, piorou, mesmo que a gente possa discordar aqui dos números, das colocações, né, apresentadas. Vamos aqui começar então. O instituto ele sempre faz a pesquisa assim, essas eleições fossem com os mesmos candidatos da eleição passada, em quem você votaria? Aí quem lidera é o Lula com 47,8%, Bolsonaro em segundo com 44,2%, Ciro Gomes em terceiro com 3,2%, Simone Tebet em quarto com 1,4%. Outro candidato de 2022, aí pode ser o Padre Kelmon, Soraya Tronic e tal, 1,5%. Voto branco nulo, 1,7%, não sei, 0,1%. Então isso aqui é uma pesquisa meio que desnecessária. Mas é para ver assim com o eleitorado com os mesmos de antes. Então a gente percebe aqui que não teve grandes alterações em Lula-Bolsonaro. O Ciro se manteve aqui com os 3%. A Tebet que perdeu, né? Ela saiu de 4 para 1,4, mas isso aí também não faz muita diferença nessa altura do campeonato, não. Agora, se a gente observa aqui até o comparativo desse cenário aqui com o que tinha em junho, mês passado, aí sim, o que é importante é observar a tendência. O Lula cresceu. Ele tinha 44,4, agora está 47,8, então ele cresceu 3,4, acima da margem de erro. E o Bolsonaro caiu de 46 para 44,20, o que indica claramente que essa atuação criminosa do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo nos Estados Unidos contra o Brasil, lembrando que quando eu gravo esse vídeo aqui, já anunciaram aí algumas sanções e tarifaços, porém, né, o Moraes vai sofrer a questão da lei Magnitsky lá, mas vários produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, que seriam taxados em 50%, não serão. O que significa, em alguma medida, uma derrota para o Eduardo Bolsonaro, que estava torcendo pelo quanto pior, melhor. E o Trump, em relação ao Brasil, acabou fazendo o que ele tem feito com outros países. Anuncia uma tarifa lá em cima, pressiona e depois recua com uma tarifa menor. É um direito dele enquanto presidente. E lembrando que mesmo aquilo que será tarifado pode sim prejudicar o nosso país, mas no médio e longo prazo as coisas tendem a se acomodar, buscar outros mercados, mas de todo jeito essa movimentação lá fora do Eduardo, baseado nesse instituto, atingiu a popularidade, digamos assim, a capacidade eleitoral de Bolsonaro para pior e a do Lula para melhor. Então o Lula se beneficiou desse cenário todo aqui. No cenário agora 1, com Tarcísio Ratinho, aqui de novo, gente. Esse instituto, ele insiste em colocar cenários com nomes que certamente estarão juntos. E mesmo assim, esse método aí de digital é muito estranho. Porque só esse instituto traz número muito discrepante dos outros. Né? Eu vou até de trás para frente aqui.
Aqui o Ciro aparece com 2,9 e o Ratinho Júnior 3,6. Qual outro instituto mostra isso? Nenhum. Nenhum. Então vamos trazer aqui: o Lula lidera com 48,5, Tarcísio com 33. Então uma vantagem grande para o atual presidente. Essa vantagem em outros institutos ela até existe também. Porém, não com o Lula com 48,5, mas o Lula com menos, foi de 35, 36 e o Tarcísio com 20. É que agora aparece o Tarcísio com 33, também acho bastante inflado comparado com outros, e o Lula 48,5. O terceiro colocado, Ratinho Júnior com 3,6, Romeu Zema também 3,6, Caiado 3, Ciro Gomes 2,9, Pablo Marçal 2,2. O Pablo Marçal está inelegível 3 vezes. Para que colocar Pablo Marçal aqui? Pelo amor de Deus. O Instituto Atlas tem que... Não é uma inelegibilidade, não. O cara tá com 3. Aí ele consegue derrubar uma, tem mais 2. Então tá aqui o Pablo Marçal só enchendo o saco, 2,2. Eduardo Leite, 0,4. Não sei, branco e nulo, 2,8. E de novo, mais um crescimento do Lula. Nesse mesmo cenário ele tinha 44,6 no mês passado, agora 48,5. Então ele cresceu praticamente 4 pontos. E o Tarcísio caiu 1. Repito, essa loucura bolsonarista comemorando o tarifaço contra o Brasil prejudicou os bolsonaros e favoreceu o Lula. Isso aqui não é nem surpresa. Todo mundo que analisa um pouco a política imaginaria que isso fosse acontecer. Por isso a gente falou que o nível de burrice dos Bolsonaro é tão grande, mas que acaba revelando o verdadeiro patriotismo dele, o patriotismo dos Estados Unidos, não do Brasil. Num outro cenário aqui, com a Michelle no lugar do Tarcísio, Lula mantém mesmo 48,5, Michelle 29,7, Romeu Zema 6,6, Caiado 4,6, Ratinho Júnior 4,2, Ciro Gomes 2,8, Pablo Marçal 1,7, Eduardo Leite 0,6. Aqui eu acho engraçado, aí tira o Tarcísio, põe a Michelle. Aí o Zema, que tinha 3,6, quase dobra, vai para 6,6. Sendo que a Michelle em outros institutos aparece até melhor colocada do que o Tarcísio, mas nesse aqui o Tarcísio está melhor. Eu falei, esse instituto aqui com esse método, não sei se dá para confiar. No cenário 3, colocaram Haddad no lugar do Lula. E aí Haddad 34,2, Tarcísio 33,8. Uma diferencinha pequena. Empatados dentro da margem de erro e quase empatados numericamente. Para ver o risco que é para o PT não ajudar a formar novas lideranças. O Lula, pegando esse instituto, vamos esquecer outros, muito bem colocado. Aí testam Haddad, ministro da Fazenda, tudo indica que será o substituto do Lula, caso não possa disputar as eleições, ou não queira, melhor dizendo, disputar em 2026. Então tá aqui o Haddad empatado com o Tarcísio. Haddad que perdeu em 2022 para o próprio Tarcísio, governador no governo de São Paulo, perdeu em 18 para o Bolsonaro, perdeu em 16 para o Dória, e hoje é o principal nome do PT. Você vê o tamanho do problema que o chamado campo progressista está. Ciro Gomes vem em terceiro com 8,5. Isso aqui também está bem diferente. Outros institutos mostram o Ciro até na frente do Haddad e também do Tarcísio. O Ciro lidera na Paraná pesquisas quando é colocado o Haddad no lugar do Lula. Mas nesse instituto aqui o Ciro está em terceiro com 8,5. Romeu Zema com 4, Eduardo Leite 3, Ratinho Júnior 2,9, o Caiado 2,8, Pablo Marçal 1,7 e 9 de não sei, branco e nulo. No segundo turno, vamos ler aqui, o Lula venceria o Tarcísio 50,4 contra 46,6. O Lula venceria a Michelle 50,6 para o Lula, 45,9 para a Michelle. Lula 50,1 contra 46,3 do ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível. Lula 50,7, Zema 40,6. Lula 50,3, Caiado 39,7. Lula 50,5, Ratinho Júnior 39,7. E para fechar, Lula 49,6, Eduardo Leite 25,7. Não testaram Lula contra Ciro Gomes, de novo eu não sei por quê, que o Ciro parece melhor colocado até do que eles em alguns cenários. Não custa nada tentar, mas está aqui os números colocados. Esse site aqui não trouxe o comparativo, mas pelo que eu me lembro aqui, o Lula também no segundo turno conseguiu melhorar em relação aos adversários bolsonaristas que claramente perderam apoio, perderam eleitores com esse crime. Vamos chamar de novo aqui com a palavra que tem que ser usada. Crime que Eduardo Bolsonaro está cometendo nos Estados Unidos e sendo aplaudido aqui
por muitos bolsonaristas influenciadores, dos irmãos dele. O Bolsonaro, quem tem medo, né, Bolsonaro? Fica mais quieto. Mas os irmãos Flávio, Carlos, não sei o que, a galera tá aí comemorando, aplaudindo e apoiando o irmão nessa missão nos Estados Unidos, missão de prejudicar o Brasil, digo mais uma vez. Sobre imagem positiva e negativa de líderes políticos, o Lula tem uma imagem positiva para 51 e negativa para 48. Aqui uma divisão praticamente, né? O Haddad é o contrário, 48 de positiva, 51 de negativa. Vamos pegar aqui o Bolsonaro, 44 de positiva, 55 de negativa. Piorou a imagem do Bolsonaro. Da Michelle, 42 de positiva, 54 de negativa. Pegando aqui, como curiosidade, o Alckmin, vice-presidente, também é cogitado. Se o Lula não for disputar, colocar o Alckmin. A Alckmin está empatadinho. 47 positiva, 47 negativa. Então é isso. Aí tem outros nomes aqui, mas, né, Janja, Ciro Gomes, positiva para 24, negativa para 60. Esse instituto aqui pega isso, outros não pegam. Então, de novo, não sei, em relação a esse aqui, a diferença tão grande dele para outros. E não sei por que, por exemplo, que o Ciro tem uma rejeição, digamos, nesse patamar. Se em pesquisas desse segundo turno que outros institutos colocam, o Ciro venceria com 60%. Como é que você pode ter uma imagem negativa para 60% e atingir 60% dos votos em eventual segundo turno? Então, realmente, assim, não bate. Tem coisa aqui que não bate, mas o político mais rejeitado é Hugo Mota, presidente da Câmara, com 80% de imagem negativa, e a imagem positiva do Hugo Mota é só 2%. É outra coisa aqui. Não tem simpatia pelo Hugo Mota, não vou aqui defendê-lo. Mas vamos imaginar, de 100 pessoas, 80 responderam. Tem uma imagem negativa do Hugo Mota. Olha, chega no boteco aí e pergunta quem que é o Hugo Mota. Será que se tiver 10 lá no boteco tomando a cerveja, 8 vai saber quem é para falar tem uma imagem negativa dele? Muita gente nem sabe quem é o Hugo Mota. Porque para você ter imagem positiva ou negativa, você tem que saber quem é. Aí Davi Alcolumbre, 76 de negativa. Aí chega lá, então, de novo, né? Vamos pegar aqui o boteco, o salão de beleza lá em Santa Catarina. Ou aqui em Minas Gerais, mesmo na minha cidade. Chega num salão aí, tá lá, galera, 10 pessoas, homem, mulher e tal. Olha aí, o que vocês acham do Davi Alcolumbre? É uma pesquisa aqui. Aí será que 7,6 praticamente vai, isso, tem uma imagem negativa da Davi Alcolumbre. Então tá aí, esse instituto aqui, sinceramente, eu não sei se dá para confiar muito, né, nesses números, por conta do método, repito, é meio estranho. Mas a aprovação do Lula praticamente aqui igual, 50,2 aprova, 49,7 desaprova, então melhorou um pouquinho nesse quesito aqui, não tanto quanto na questão eleitoral. E a avaliação do governo, ruim ou péssimo, 48,2, melhorou 1,2, e ótimo ou bom, 46,6. Então, ruim ou péssimo ainda está maior, porém essa diferença diminuiu. Era uma diferença de 6 pontos mês passado, agora está uma diferença aí de 1,6, o que é uma notícia boa para o governo, mas continua ainda numa situação preocupante, já que mais gente considera ruim ou péssimo do que ótimo ou bom. De todo jeito, tá aí, né? O que vocês acham? Gostaram, não gostaram? Concordam, não concordam? Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é sempre muito importante. Eu fico por aqui, quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!